Boa noite. Boa noite aí, minha gente. Kalane, Matheus, Marcel. Quem mais, minha gente? Ícaro, Zen. Doutora Gabriela Menezes, tudo bom? Oi, Irá, tudo bom, Irá? Boa noite, Marcel. Então vamos lá, né? Minha gente, boa noite. Boa noite aí para quem viu a live de ontem, para quem não viu a live de ontem também. Para quem não viu, dá uma olhadinha, tá gravada. Eu deixei gravada aí no IGTV, vai ficar gravada aí até ficar disponível até segunda-feira. Segunda-feira eu tiro todas, ok? Eles vão ter um outro destino. E aí hoje a gente vai dar continuidade. Pois é, tem que ver a aula de ontem. É bom ver a de ontem. E aí vai entender mais hoje, né? Vai entender um pouquinho mais. Então hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando ontem. Nosso tema ontem foi sobre... Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Darzé. Ok? Então eu sou de formação fisioterapeuta, porém hoje a minha identidade profissional é muito mais como terapeuta do que como fisioterapeuta. E trabalho com metodologia de atendimento, né, própria, metodologia que eu desenvolvi a partir dos estudos que eu fiz, chamada reintegração somatobiológica. E venho falando sobre isso, né, nas minhas lives, nos meus vídeos. Então o pessoal tem gostado, tem me mandado mensagens, né? Espero que vocês gostem também. Então ontem a gente falou sobre saber a informação sobre o conflito não é suficiente. Apenas saber qual foi o conflito não é suficiente. E a gente viu por que não é suficiente. Porque nós temos informações que permeiam, né, a nossa mente de uma forma mais superficial. E nós temos outras informações que estão realmente associadas aos conflitos biológicos, que têm uma raiz um pouco mais profunda, que tem uma relação mais íntima com a nossa outra mente, que não é essa aqui, que é a nossa mente racional, mas com a nossa mente inconsciente, que é aquela mente que trabalha 24 horas para manter a gente vivo, né? Para fazer com que a gente evite situações de risco e nos tirar das situações de risco também. Ok? Então, quando a informação está nessa mente inconsciente, a conversa verbal ela não é tão produtiva, né? Tenta o nosso paciente. Voltei. Deu uma caída aí, voltei. Tudo bem aí, minha gente? Estão me ouvindo bem aí? Então, continuando o que eu estava falando, né? Quando a informação ela está nessa mente inconsciente e você senta lá com o seu paciente, né? E você fala para ele qual foi o conflito biológico que ele viveu, que causou aquele sintoma, muito dificilmente ele vai lembrar de cara, muito dificilmente aquilo já vai estar tão acessível para ele te dar uma resposta. E eu tenho certeza que tem muito aluno aqui da Ebrafim também, muito aluno da osteopatia aqui. Tem muita gente aí sabe que aprendeu um pouco sobre a medicina germânica, mas aí na hora de colocar isso tudo em prática de verdade, de conversar com os pacientes sobre isso, né, muitos encontram uma certa dificuldade. E aí então,
essa informação ela não vai estar acessível assim, a gente vai precisar de uma metodologia, a gente vai precisar muitas vezes de técnicas, né? A gente vai precisar de uma forma de acessar esse conhecimento. E é um conhecimento que é tão rico, né? É tão rico que a gente fala assim que quando a gente trabalha com ele, a gente encontra tesouros, né, dentro lá do inconsciente do nosso paciente. A cada sessão que a gente faz, a gente vai desenterrando tesouros, né, nos nossos pacientes, nos nossos clientes. Coisas que o próprio cliente fala assim, meu Deus, eu não fazia ideia de que era isso. Eu não fazia ideia de que tinha essa relação. Ok? Então é essa informação que a gente fala que é tão importante. Então, dentro dessa busca, né, no início, eu vou voltar um pouquinho, fazer um pouquinho do resumo que eu fiz na primeira live de ontem, mas bem rápido, porque eu já falei ontem. Então, nessa minha busca, eu fui buscando cursos, metodologias, formações, né? Quando eu descobri que isso era possível, que existia essa condição, que existia essa possibilidade, e aí então acabei criando essa metodologia que eu acabei de falar para vocês, que é a reintegração somatobiológica, que integra todo o conhecimento da medicina germânica, todo o conhecimento das 5 leis biológicas e dá para esse conhecimento um caminho de atendimento, ou seja, um caminho de acesso a isso tudo que eu acabei de falar que não está na mente racional do seu cliente. Então, foi a descoberta do inconsciente corporal que me moveu para descobrir, para estudar, para poder pesquisar essa metodologia. E aí saiu essa reintegração somatobiológica, que tem esse nome, porque quando a gente fala de mente racional e inconsciente, a gente fala de um todo, né? A gente tem uma mente racional e inconsciente. Porém, muitos autores hoje já classificam essa mente como tendo subpartes ou subpersonalidades. E aí essas subpersonalidades são exatamente as partes associadas aos conflitos biológicos que vão entrar em contato, que a gente vai entrar em contato para descobrir as coisas. Então, quando a gente fala em reintegração, é fazer um acesso com esse cliente, com esse paciente aí, para poder encontrar essas partes que estão desintegradas não no sentido de estarem degradadas, mas sim de estarem desintegradas do todo. E aí, ao fazer o contato, ao descobrir informações, a gente consegue reintegrar essa parte ao todo. Por isso que chama reintegração. Somato, que é do corpo, a gente faz essa descoberta toda no corpo. E biológica, porque está associada às 5 leis biológicas. Beleza? Então, muitos autores descreveram essa experiência corporal, esse inconsciente corporal, desde um autor que eu sei que muita gente conhece aí, que é o John Upledger, que fala da terapia crânio-sacral e da liberação somatoemocional, que é uma coisa completamente diferente do que eu faço, apesar de ter um nome assim um pouco parecido, né? Mas é bem diferente daquilo que eu faço. Então, eu lendo os livros do John Upledger, eu já via essas referências, né? A essa sensação corporal, a essa informação que os clientes e os pacientes dele relatavam durante as consultas, né? Porém, a única diferença, aliás, a grande diferença entre a terapia crânio-sacral, a liberação somatoemocional, né, e a reintegração somatobiológica é que na liberação somatoemocional, apesar dos pacientes relatarem essa experiência, a experiência em si, ela não entra na terapia de uma forma consciente. Ela entra sempre de uma forma inconsciente, onde o paciente vai vivendo aquilo ali, e o terapeuta vai acompanhando, muitas vezes de forma manual, né, às vezes de forma hipnótica, mas sem fazer referência a essa parte desse paciente que ele está sentindo naquele momento. Outro autor que descreveu tudo isso, que talvez alguns conheçam, eu sei que tem terapeutas aí também, é o Peter Levine, né, o criador da experiência somática. A própria experiência somática ela é feita com base nas experiências corporais, nas sensações corporais. A gente tem também o Richard Schwartz, se eu não me engano, o nome dele é assim, que é um americano que também criou um sistema chamado Terapia do Sistema Familiar Interno. Nós temos também, eu fiz até um curso há uns 4 anos atrás, um cara chamado Roy Hunter,
que ele dá um curso chamado Terapia das Partes. Porém é um curso de hipnose, não tem nada a ver com... Você não entra em contato com sensações corporais, mas ele fala dessa divisão da mente inconsciente em subpartes, né, em subdivisões, que a gente aproveita esse conteúdo, essas pesquisas, para poder fundamentar o nosso trabalho aqui. E aí, através desse estudo, eu descobri uma maneira de acessar, né? Essa é a grande questão. Como acessar esses instintos de sobrevivência que estão ali disponíveis para você, mas você não sabe acessar. Se eu perguntar para você assim, você já acessou, você já teve acesso a um instinto de sobrevivência, né? Ou a uma sensação associada ao instinto de sobrevivência, muita gente não sabe que já. Mas se eu lhe disser que toda vez que você fica nervoso, que você fica ansioso, aquela sensação que é mais corporal que você sente, e é a partir dessa sensação que você sabe que está ansioso, aquilo é o inconsciente corporal. Aquilo é o seu corpo trazendo uma informação para você. É como se ele estivesse trazendo ali, muito provavelmente, uma informação onde você está numa situação de perigo, né? Onde ele está tentando te avisar que essa experiência para você não é positiva e que você deve sair dali. A grosso modo seria assim. Mas é claro que a gente entrando em contato com isso, a gente consegue ouvir, perceber, né? Outras coisas além disso. Mas só para dar o exemplo, todas essas sensações que te fazem agir de alguma forma, elas são o inconsciente corporal. Elas são as experiências corporais inconscientes. Ok? Então isso não é, gente, isso não é essa sensação, o acesso a essa sensação não é exatamente uma técnica, né? A gente já faz esse acesso desde o dia que a gente nasce. Porém, com o passar do nosso desenvolvimento, quando a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, a gente deixa de fazer isso. A gente vai cada dia mais se afastando das nossas sensações mais essenciais e criando uma mente, um raciocínio mais associado à produtividade, né? Outros exemplos que eu dei ontem também. A produtividade, eu preciso produzir muito, né? Então muitas vezes eu passo por cima do que eu estou sentindo para poder produzir cada vez mais. E isso vai acontecendo desde a época da infância, da adolescência. Chega uma hora que você não sabe mais o que fazer com isso. Inclusive tem muita criança, a gente às vezes a criança aponta para um desconforto no abdômen, por exemplo. Vocês sabiam que nem sempre esse desconforto no abdômen da criança, no peito da criança, é uma dor? Porém, ela não sabe dizer a você o que é. Ela só diz que aquilo está incomodando, né? E aí você pergunta, está doendo? Sim, ela não tem outra descrição melhor para aquilo. Então, leva a criança no médico, não tem nada. Leva a criança no psicólogo, não tem nada. É porque ela está relatando uma experiência somática corporal e não um sintoma. Tanto é que muitas vezes passa, sei lá, 15 minutos, o menino fica bom, e aí a mãe fica ali, meu Deus, desesperada. Como assim, né? O menino estava cheio de dor na estante e já está correndo ali. Porque não era um sintoma. Era uma experiência corporal. Era uma sensação corporal associada a uma experiência íntima, né? Que ele acessou naquele momento ali. E é desconfortável, porque a gente tudo que a gente não conhece, a gente acha desconfortável, né? Então qualquer sensação que a gente tem no corpo que não é boa, que não é uma experiência agradável, porque tá ali gritando, tentando chamar a nossa atenção, a gente começa a querer medicar aquilo, remediar aquilo, procurar, às vezes vai lá, faz até uma massagem no lugar para ver se vai embora, respira para ver se vai embora, e aquilo simplesmente não vai, porque não é um sintoma, ok? Porém, muito além de ser um sintoma, muito além de não ser um sintoma, aquilo ali é a sua chance, é a chance que você está tendo espontaneamente naquele momento de entrar em contato com algo em você que está associado a algum sintoma seu. Seja um sintoma físico ou um sintoma comportamental. E aí, tem gente que tem essa habilidade espontânea, que consegue fazer isso, não sabe como, mas consegue fazer isso, consegue acessar, consegue entender o que está acontecendo,
E aí são aquelas pessoas que conseguem resolver os sintomas mais rápidos, né? Conseguem resolver as questões associadas ao comportamento mais rápido. São pessoas que evoluem na terapia mais rápido. Ok? Então, da onde vem tudo isso que eu estou falando, né? Um dos primeiros estudos que foram feitos a nível de sensação física associando a essa experiência inconsciente foi na década de 1960, quando um filósofo da Universidade de Chicago ele fez a seguinte pergunta para um grupo, né, de pesquisadores lá. Por que a terapia é útil para algumas pessoas, mas não é útil para outras pessoas? Por que algumas pessoas têm resultados tão rápidos, enquanto outras ficam anos sem ter resultado? Será que esse resultado tem relação com o terapeuta? Será que esse resultado tem relação com o paciente? Né? Então essa galera, eles reuniu aí, foram basicamente dois grandes estudiosos, que pegou mais de 100 fitas de sessões, centenas de fitas de sessões de terapia, da primeira à última sessão, com terapeutas diferentes, e começaram a ouvir essas fitas. Então, depois de ouvir todas as fitas, né, de ver ali a experiência do paciente, a experiência do terapeuta, eles pediram aos terapeutas e aos clientes que avaliassem se a terapia tinha sido bem sucedida, né, ou mal sucedida. Inclusive usaram também testes para determinar se houve uma mudança positiva nesses pacientes que diziam que a terapia tinha sido bem sucedida. Se todos os três concordassem, ou seja, terapeuta, cliente e teste, aquela fita, né, aquele paciente entrava no estudo. Se o terapeuta dissesse, esse paciente foi bem sucedido, ele teve resultado. Perguntava lá para o cliente, você teve resultado? O que você acha da terapia? Olha, foi bem sucedida, tive resultado. Fez o teste lá, relatou que teve resultado, ou seja, os três concordaram, entrava no estudo. Quando os três discordavam também, entrava no estudo também, né? Eles queriam saber essa diferença. O que diferenciava ser bem sucedido ou ser mal sucedido? E aí então o resultado foram esses dois grupos: terapia bem sucedida, terapia mal sucedida. Os pesquisadores então começaram a comparar esses grupos de fitas para ver se eles conseguiam determinar o que fez a diferença entre o sucesso da terapia e o fracasso na terapia. Primeiro, eles ouviram a fita dos terapeutas, porque é de se imaginar, né, que a desconfiança, né, a gente vai desconfiar que se teve um resultado positivo, muito provavelmente foi uma expertise desse terapeuta que levou a esse resultado positivo. Então eles também imaginaram dessa forma. E aí, depois ouviram as fitas dos clientes, né? Quando ouviram lá as fitas do terapeuta, chegaram à conclusão de que, independente do comportamento do terapeuta, não havia diferença significativa no comportamento lá, no resultado do paciente. Ou seja, o comportamento do terapeuta não fazia diferença não tinha uma diferença significativa em relação ao número de pacientes bem-sucedidos e ao número de pacientes mal-sucedidos. Ou seja, a resposta não estava nos terapeutas. Em ambos os grupos, os terapeutas eram sempre os mesmos. Os terapeutas estavam ali realmente dando tudo de si, eram terapeutas, bons terapeutas da época, né? E aí alguns clientes melhoravam, enquanto que outros não. Ou seja, o mesmo terapeuta tinha resultados bons e resultados ruins. Depois de terem avaliado os terapeutas, os clientes agora foram avaliados. Foi então que fizeram a descoberta que mudou o curso da terapia, nesse caso ainda lá nos Estados Unidos, né? Havia uma diferença significativa entre os clientes de terapia bem-sucedida e os clientes que fracassaram. E a diferença que havia entre eles, o pessoal que avaliou as fitas conseguiu perceber
ouvindo as fitas. Então, na primeira ou na segunda sessão, ouvindo aquela fita das sessões dos clientes, eles já conseguiam determinar se aquele cliente teria resultado ou não. Então, perceberam também que era uma coisa, essa experiência que os clientes tinham, né, que os clientes manifestavam durante a terapia, era uma coisa que era do cliente. Que esses clientes não tinham aprendido, por exemplo, durante a terapia. Era uma coisa que já vinha, que o paciente na primeira sessão já vinha manifestando aquilo ali. Então não era algo aprendido nesse caso. Então, ouvindo o cliente, ouvindo essas fitas, eles podiam dizer se a terapia teria ou não sucesso. E o que eles ouviam era o seguinte: em algum momento da sessão, os clientes da terapia bem-sucedida desaceleravam sua fala, tornavam-se menos articulados e começavam a procurar palavras para poder descrever algo que eles estavam sentindo naquele momento da terapia. Então eles começaram a perceber que os clientes bem-sucedidos, ao dar uma resposta, ao fazer uma pergunta, consultavam uma espécie de experiência corporal, e aí a partir do que eles sentiam, eles relatavam, eles falavam. Ou seja, a sessão era baseada na experiência corporal e não no que estava aqui, no racional desses clientes. Por isso que a velocidade da voz deles diminuía, por isso que eles ficavam menos articulados. Se eu pedir para você descrever, por exemplo, a sensação de ansiedade corporal, tenho certeza que vocês vão perceber que é difícil você descrever isso. É difícil você descrever uma sensação física. Por isso que eles ficavam procurando palavras para poder descrever aquilo que eles estavam sentindo. Então, frequentemente esses clientes experimentavam uma sensação no corpo que diziam, por exemplo, assim, tipo assim, quando eles iam falar, né, para o terapeuta, tipo, poxa, é alguma coisa aqui, né? Eu estou com uma sensação estranha aqui no meu estômago, então é mais ou menos assim. Eles diziam, é apertado, é difícil, é pesado, é como essa sensação que eu estou sentindo aqui. Então, era tudo que eles falavam, esses pacientes das sessões bem-sucedidas, tudo que eles falavam baseados nessa experiência sentida, essa experiência corporal sentida. Isso quer dizer que os clientes bem-sucedidos, então, eles realizavam essa terapia a partir de uma comunicação corporal interna, né? Que eles sentiam ali diretamente durante a sessão. E é essa comunicação, né, que eu falei que a gente tem desde criança, desde que a gente nasce. Todo mamífero tem essas sensações, todo mamífero sabe perceber tudo isso. E aí esses pacientes, então, que eram bem-sucedidos, foram aqueles pacientes que não perderam, durante o período de evolução, do desenvolvimento deles, não perderam a capacidade de se comunicar com essa experiência interna. E aí, por outro lado, aqueles pacientes mal-sucedidos, muitas vezes falavam muito bem durante a sessão, faziam discursos lindos durante a sessão, descreviam lindamente e articuladamente aquilo que eles estavam pensando, né, sobre o problema deles, porém eles estavam aqui. E aí esses pacientes, infelizmente, não tinham resultado, né? Porque eles faziam toda a sessão baseado no que eles já sabiam. Eles não tinham insights, eles não tinham percepções novas, eles não aprendiam com o trabalho terapêutico. Então não importa se eles estavam emocionados ou não, o ponto de vista era sempre conceitual, do ponto de vista do que eles já conheciam. Mesmo que ele se emocionasse falando e contando aquela história da vida dele, né, o fato dele se emocionar não quer dizer que ele estava em contato com a experiência corporal. A emoção muitas vezes vem associada de uma experiência corporal, mas ela não é toda a experiência, ela é uma parte da experiência. Então,
mesmo com a emoção, se eu não estiver lidando com a emoção, ao mesmo tempo que eu estou em contato com a experiência corporal, eu vou ter um resultado parecido com esses pacientes que eram mal sucedidos e que estavam falando, relatando a partir das experiências conceituais, mentais, né, racionais. Daí, a partir do estudo, do resultado desse estudo, o cara lá criou uma forma, né, esse grupo de pesquisadores criou uma forma de acessar essa sabedoria corporal para que todos os clientes tivessem sucesso na terapia, para que mais clientes tivessem sucesso durante essa terapia aí. Boa noite, Estúdio Prana. E aí, muitas técnicas, muitas metodologias acabaram bebendo dessa fonte, bebendo dessa informação aí, né, trazendo essa experiência corporal para as suas práticas, né? E aí eu dei exemplo de algumas aqui, a experiência somática, a terapia do sistema familiar interno. Eu não sei se o Dr. John Pledger tinha essa referência, mas também trabalhava de forma muito parecida. Então, por isso que na aula de ontem eu falei sobre não ser suficiente apenas saber a temática do conflito biológico. Porque saber a temática do conflito biológico, eu vou levar o paciente só para a cabeça. E aí a gente vê que o paciente que fica nas memórias racionais, nem memória, mas nas informações racionais, ele não consegue evoluir tanto quanto se eu tiver como profissional a capacidade de conduzir esses pacientes para essa experiência corporal e aí então, a partir desse ponto de vista que é completamente diferente, eles me darem novas informações. A gente vê, gente, pacientes que a partir desse ponto de vista corporal trazem respostas assim como eu falei, né? Eu nunca ia imaginar, eu nunca ia conseguir fazer a relação de que isso tinha a ver com aquilo. Ou então eu nem me lembrava dessa situação que a gente está acessando. Como o exemplo que eu dei ontem, né, da paciente que tinha enxaqueca e ela acessou uma informação onde ela não gostava do horário entre 17 e 18 horas. E aí quando a gente acessou a experiência corporal, ela descobriu que esse horário entre 17 e 18 horas era o horário que a gente chama do reforço escolar dela, onde ela era maltratada nesse horário. E aí então, isso deve ter acontecido lá com seus 13, com seus 14 anos de idade, e ela hoje com 70 não sabia por quê. Então olha a vantagem disso, né? Olha onde a gente consegue chegar com isso. Então eu também percebi que alguns clientes, antes de eu entender esse conceito aqui, né, da memória corporal, antes de eu estudar tudo isso, melhoravam por mérito próprio. Eram iguais a esses pacientes do estudo que tinham os resultados positivos porque sabiam acessar as suas experiências. E aí eu percebi, depois que eu comecei a fazer, depois que eu comecei a ter acesso a esse conhecimento e comecei a botar ele em prática, eu passei a conseguir prever se o paciente ele teria resultados mais rápidos ou mais lentos. Comecei a prever se eu ia ter mais facilidade de ensinar essa habilidade para o meu cliente ou se eu ia ter mais dificuldade para ensinar essa habilidade para os meus clientes. Então meus clientes, meus alunos aí, hoje sabem, eu sempre falo sobre isso, sobre a quantidade de sessões que a gente faz, né? Hoje eu faço sessões entre 3 e 5 sessões. Ninguém entende por que de 3 e 5 sessões. Outro dia até atendi uma aluna, e aí quando chegou na terceira sessão, ela ficou meio preocupada, falou, poxa, mas terceira sessão, e aí você só faz 5 sessões, não é que é uma regra que eu só faço e acabou, né? Mas eu disse a ela, calma, vamos fazer as sessões, e daqui para lá a gente vê se vai haver a necessidade de fazer mais sessões ou não. E aí, surpreendentemente, quando a gente chegou na 4ª sessão, a gente deu alta a ela, eu dei alta a ela, né? Ela percebeu que o nível de conhecimento em relação a ela
melhorado tanto que a descrição que ela me deu foi, antes dessa terapia, parecia que eu estava dirigindo numa neblina, né? Parecia que eu estava de carro assim numa neblina que eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente. E aí agora, né, depois da nossa terceira sessão, é como se tirasse a neblina e agora eu consigo ver todo o caminho que eu tenho na minha frente. Então isso para mim foi fantástico, né? Isso é incrível para mim, né? Depois que comecei a ter esses resultados, meu Deus, o índice de satisfação, de sucesso no consultório, graças a Deus, deu um pulo extraordinário, assim. A gente já tinha resultado, como eu falei, né? Eu já tinha resultado com esses pacientes, mas a partir do momento que foi possível esse trabalho, os resultados não só melhoraram, mas como a experiência dos pacientes, a experiência dos clientes, né? Aquela experiência que o cliente conta, como é que foi a terapia e tal, eu sempre pergunto no final, e eu sempre tenho, graças a Deus, na maioria das vezes, um paciente emocionado, né? Um paciente que me diz o quanto foi bom, o quanto ajudou e o quanto ele está se sentindo bem. Então eu acho que isso faz a diferença, sem dúvida, sabe? Então na prática é isso. Na prática a gente consegue resultados gigantes, né? A gente consegue melhorar a nossa habilidade de lidar com esse paciente. Não só, gente, isso é uma coisa importante também. A gente não melhora só a habilidade de lidar com o paciente, mas eu imagino que muitos de vocês, às vezes, quando ouvem a experiência dos seus pacientes, imagina um paciente que chega lá e conta para vocês uma experiência completamente traumática que foi na vida dele. Às vezes a gente se impacta com essa experiência, né? Às vezes a gente não consegue nem ir adiante. Às vezes a gente fica tão emocionado com o caso dele que isso dificulta de nós estarmos presentes para o próprio paciente. Quando a gente aprende a entrar em contato com a sabedoria corporal, com essa informação corporal, a gente consegue, durante a sessão com esse paciente, entrar em contato com o que em nós está impactado. A gente consegue ir lá e dar um oi para aquilo ali, dar uma apaziguada naquilo que tá impactado em nós. E aí então a gente consegue estar com o nosso paciente sem se misturar com a emoção dele. E isso faz uma diferença muito grande no consultório. Porque quando não é assim, você tem que escolher, né? Eu escolho ou eu cuido da minha emoção e esqueço o paciente, me saio um pouquinho do paciente, né? Ou eu entro completamente na história do paciente e aí fica eu e ele emocionado. E aí, nessa relação de impacto, né, de impactação dos dois, o resultado é muito mais difícil. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu acho que vocês também não têm dúvida nenhuma. Pois é. Então, uma das formas de falar sobre isso, como a Mariana falou, é tipo neutralizar. Não, eu não digo nem neutralizar, porque estar neutro, Mariana, é muito difícil, né? Como é que eu vou estar? Se eu estou neutro, eu não estou com o paciente. Eu tenho que ter a capacidade de estar, de ouvir o meu paciente, de estar com ele e ainda assim de também estar comigo. Entendeu? De conseguir ouvir a história dele, de conseguir até me emocionar com a história dele, mas sem me misturar na emoção dele. Conhecendo os meus limites. E aí quando a gente entra em contato com essa informação, a gente começa a conhecer os nossos limites também. Inclusive, dos primeiros módulos práticos do curso, né, prático no sentido de fazer a técnica, é tratando o terapeuta. O terapeuta precisa muito de paciente, ou de tratamento, né? A maioria dos terapeutas não estão, vamos dizer assim, totalmente preparados para estar no consultório, né? Não conseguem estar no consultório e não se misturar e não se impactar com a história dos pacientes. Exatamente. Cura de ambas as partes. Então, hoje eu consigo explicar para muitos colegas que já fizeram curso de medicina germânica
e sempre me falavam que ficavam frustrados, né, por não saberem como usar a metodologia, não entenderem por que alguns clientes voam no tratamento e outros não decolam nos resultados, com essa explicação que eu dei para vocês. Então eu consigo pegar esse cara e dizer, cara, tem gente que evolui por conta própria. Aliás, eu acho que isso aqui também é legal, é importante. O maior coeficiente, o maior preditor de cura, né? Uma das maiores ferramentas de cura é a presença terapêutica. Se você é uma boa presença terapêutica, você tem 50% ganho aí. Se você não é uma boa presença terapêutica, você vai ter um grande problema. Oi, Ledvânia, se tratou no meu curso, né? E olha que você fez o curso de medicina germânica, né? Tem que fazer o outro agora. Então eu estudei esse fundamento de vários pontos de vista, né? Eu fui para a Amazon pesquisar o que as pessoas falam sobre isso, o que os autores falam sobre isso, e aí consegui achar o ponto de convergência com as leis biológicas. Então, trabalhar com as leis biológicas já era prazeroso. Acho que todo mundo gosta aí quando a gente fala, né, sobre a relação entre o conflito biológico e os sintomas, né? Quando a gente consegue fazer essa relação, acho que isso é legal, a gente consegue ver na nossa vida prática isso acontecendo. É muito real isso. Imagina agora poder ter eu costumo dizer que a medicina germânica ela dá o mapa, né? A medicina germânica diz assim, ó, o mapa é esse aqui. O corpo da gente é o veículo, né, que a gente vai ali acessar essa sabedoria para ir em direção a essa informação lá. Então a medicina germânica ela diz basicamente mais ou menos onde é que está aquilo, e a experiência corporal ela aponta no mapa e diz, não, é aqui que está o problema. É essa informação. Então foi daí que surgiu, né, de todo esse estudo que surgiu a reintegração somatobiológica. Okay? Quem tiver curiosidade de saber o que é, eu tenho feito vídeos aí, gravado alguns vídeos, né, e colocado aí no Instagram. Então tem bastante vídeo já sobre isso. E quem quiser conhecer ainda mais, tem um link, né, lá no meu Instagram, na minha bio, falando sobre o curso de reintegração somatobiológica, que está com inscrição aberta até o dia 5 de julho, né, até segunda-feira. Então tem um monte de bônus, tem um monte de presente bacana para quem se inscrever até o dia 5. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu nem me dei conta aqui. Valeu, Irá. Obrigado. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei? Sobre essas questões que eu falei? Sobre essa informação corporal? Então, resumindo um pouco do que eu falei hoje, né, disso tudo que eu falei hoje, a gente tem dois caminhos, né, para tratar o paciente. Dois caminhos que sempre foram possíveis. O caminho racional, onde você senta com esse paciente, conversa com ele do ponto de vista da mente racional, que dá resultado, que sempre deu resultado. E a gente tem o caminho através do inconsciente corporal, que dá na nossa mente inconsciente, onde a gente consegue acessar. E aí os resultados, hoje eu tenho possibilidade, hoje eu posso dizer que os resultados realmente são melhores, que os resultados são mais eficientes, são mais duradouros, principalmente porque quando o cliente acessa isso, ele não acessa só por uma questão, eu vi, eu me curei, mas ele acessa o aprendizado disso tudo. Se ele não aprender, não adiantou nada. Se o paciente fez uma sessão, fez o tratamento e não aprendeu nada sobre ele, não adianta nada. Então, o objetivo disso tudo é ele acessar recursos que ele sempre teve, mas não sabia que tinha.
Pacientes reativos, como acessar? Veja bem, reativo você fala do paciente resistente, é isso? Aqueles pacientes que costuma dizer que são pacientes resistentes? Se for isso, é o seguinte, não precisa ser só dentro do curso não, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O paciente resistente, a gente tem que entender esse paciente resistente como uma pessoa que já sofreu tanto, que já tomou tanta porrada, que já resistiu tanto na vida dele, que já precisou resistir tanto na vida dele, que é só mais um lugar que ele está resistindo, né? E que ele é resistente nesse momento, não porque ele quer ser antipático, ou porque ele é resistente, mas porque ele ainda não se sente seguro. Então o primeiro tratamento para esse paciente aí é você pensar como deixar esse paciente seguro. A partir do momento que ele se sentir seguro, ele se abre, ele baixa as armas, ele baixa os escudos e deixa de ser um paciente resistente. Então, quando a gente tem a empatia, a capacidade de ouvir esses pacientes, de realmente ouvir, de sentar com eles e ouvir eles, e aí então eles se sentirem seguros, a gente deixa de ter um paciente resistente. Ok? Outra coisa é, o paciente resistente, ele na verdade, para a maioria dos terapeutas, viu? O paciente resistente, ele é um paciente que desengatilha. Minha esposa sempre fala que essa palavra não existe e eu falo o tempo todo. Se existe ou não existe, eu gosto dela. Desengatilha o terapeuta, né? Então, o que nesse paciente está desencadeando esse terapeuta? Então, o fato dele não te apoiar nas suas decisões, o fato dele não fazer tudo que você faz, isso mexe com você de alguma forma, isso mexe com a sua identidade, isso mexe com a reputação, com o seu senso de reputação que você tem. Então você percebe que às vezes a resistência ela acaba acontecendo dos dois lados. Quando me afeta, eu também acabo resistindo, e aí por eu resistir, a minha ação também vai gerar uma reação. Essa reação é um paciente ainda mais resistente. Ok? Então, esse é um outro motivo do terapeuta também precisar de se conhecer, né? De conhecer essas partes dele, essas nuances dele, que no consultório muitas vezes são despertadas. E aí ele não sabe como lidar com isso. Respeitar, acolher, estar ali, exatamente. O que mais, minha gente? Então, estude Prana. Para mim, todas essas informações são muito importantes como ferramenta de cura para esse momento, principalmente, com certeza, não tem nem dúvida. Ok? A insegurança pode vir desse lugar de falta de conexão com o corpo ou por realmente estar indo para um lugar desconhecido. O medo é algo em você que está com medo, né? Tem uma parte de você que está com medo e você precisa lidar com isso. Você precisa acessar isso, né? Então a insegurança, não sei se da falta de conexão com o corpo, até porque a insegurança já é uma conexão com o corpo, né? Se você está me dizendo que você está inseguro, você está se sentindo inseguro. Então como é que você não está sentindo o corpo? Entendeu? Então talvez você não saiba que você está sentindo insegurança. E aí eu, como terapeuta, eu vou lhe dar essa boa notícia, né? Então tem uma ótima notícia para você. Você está sentindo muito. Tanto que você está me dizendo que está se sentindo inseguro. Entendeu? Então medo, tudo isso que é experienciado. O medo é experienciado, né? A insegurança é experienciada. A gente só sabe que a gente está com medo porque a gente sente que a gente está com medo. Então, tudo que é possível entrar em contato, tudo que é sentido, a gente pode entrar em contato e tratar isso aí, né? E a grande questão é que quando a gente começa a aprender a lidar com isso, a gente aprende que a gente... Principalmente quando a gente fala assim, eu sou ansioso, né? Aquela pessoa que fala assim, eu sou ansioso.
né? Eu sou ansioso, como assim eu sou ansioso? Você nasceu ansioso? Ou algo em você é ansioso? Ou uma parte de você é ansiosa? Né? Quando a gente começa a fazer esse processo de desidentificação, de deslocamento de consciência, aonde eu não sou ansioso, mas uma parte de mim é ansiosa, só isso já faz uma diferença absurda na percepção do seu cliente. Então aí já é uma dica bacana aí para você levar para o seu trabalho terapêutico aí. Tranquilo, minha gente? O que mais? Estou à disposição aqui, viu? Valeu, Irá. Mas você tá lá, Irá. Você tá na sala lá. Você não acessou porque você não quis. É só você ir lá acessar a aula. Já tá lá no curso. Valeu, minha gente. Muito obrigado a presença aí de todo mundo. Então amanhã a gente vai falar sobre o que impede seu cliente de evoluir no processo, fora isso tudo que a gente já falou, né? Então, o que mais pode impedir esse paciente? O que mais pode bloquear esse paciente? Se tudo na vida tem um fluxo crescente, contínuo, por que esse paciente não está crescendo e evoluindo? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Valeu? Abraço aí para todo mundo. Boa noite e até amanhã.